Me traz aqui a informação agora sobre a coletiva de ontem, a tão esperada coletiva com o delegado regional de Polícia Civil de Itauá, o doutor Danilo Távora. Nos concedeu essa coletiva ontem à tarde, noite, lá na 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Itauá. Doutor Danilo vai dizer sobre a participação da Polícia Civil junto à Agência Nacional do Petróleo, essa fiscalização. Qual o resultado, doutor Danilo? A partir de agora, esta coletiva aqui dentro do programa Passando Geral em Nhamuns, a TV Sinal marcou presença. Da população tauaense em saber o que acontece com nossos postos, e só que tinha inúmeras denúncias, informações, mas ninguém tinha coragem de formalizar tantas denúncias quanto as informações que repassavam para nós. Há muito tempo que a Delegacia Regional recebe essa problemática derivada dos postos, e a partir desse início, desse começo de denúncia, né, desses números, a gente já ficou em alerta. Todavia, um policial militar abasteceu um posto e verificou que o carro dele deu menos do que era o certo, do que a quantidade mostrava na bomba, e ele teve coragem de vir aqui na delegacia e iniciar o procedimento. A partir dessa denúncia, que foi instaurado o inquérito 22, e para não ser uma forma direcionada, eu solicitei a ajuda da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e também a ajuda da nossa diretoria Sul, lá de Fortaleza, para iniciar uma operação. De pronto, a ANP mandou um fiscal e a diretoria Sul, lá de Fortaleza, também mandou umas equipes de policiais. Ao total, foram 30 policiais que participaram dessa operação. A operação vai até amanhã, hoje ela está no penúltimo dia. Já fiscalizamos mais de 16 postos de gasolina da cidade, quase todos, falta apenas um, são 17 postos. E quase todos os postos, com exceção de um, apresentou problemas administrativos. Porém, os problemas administrativos, a ANP já notificou os postos, desde pequena coisa, uma reparação, um adesivo, até uns problemas mais sérios, que eram aquelas questões do oleoduto, a questão de você escoar seu combustível. Eu vou passar aqui os postos que tiveram os problemas, né? O principal problema que era na quantidade de gasolina, de combustível, de diesel, de álcool ofertado ao consumidor, que algumas bombas, a gente chama cada bico, né? Tem uma bomba e tem os bicos. Alguns bicos deram problema em relação à quantidade. Vou passar aqui os postos que tiveram problema. De antemão também eu queria só salientar que esses problemas, eles podem ser de ordem técnica como dolosa. Entretanto, foi por um desses motivos que nós não lavramos os flagrantes, até saber se a alteração da bomba foi de forma dolosa ou de ordem técnica, que também pode acontecer. Alguns postos argumentaram que a oferição é feita por terceiros, que é feita pela própria empresa, que as bombas elas realmente dão problemas, mas o jeito certo de fazer essa oferição é toda semana, no final da tarde, quando tiver o calor mais forte, toda semana, e assim que determinar que a bomba está dando problema na quantidade, ela tem que ser lacrada, para posteriormente vir um técnico arrumar essa bomba. Não pode ser utilizada para os consumidores. Só título de exemplo, um caminhoneiro que abastece com R$6.000 o diesel, que não é incomum, ele perderia R$300 em algum dos postos que a gente fiscalizou. É uma quantia bem elevada, se comparar aí a dias, né, e quantidade de movimento que cada posto tem. Então eu vou passar aqui alguns postos, não vou passar o nome dos postos, vou dar o endereço dos postos, até por ética. Essas informações estão para todo mundo ver. A ANP, a Agência Nacional, como já havia dito, ela deixa essas informações para a população verificar. Então vamos lá. Posto da Dondô Feitosa, teve uma bomba com problema na quantidade, um bico.
não uma bomba, um bico, e o bico foi lacrado. Posto na BR-020, quilômetro 76, teve 5 bicos com problemas na quantidade de combustíveis. O posto da Praça Henrique Andrade, um bico com problema. O posto da BR-020, quilômetro 64, também teve um bico com problema. O posto de Bandeira SP, na localidade Santa Teresa, teve um bico com problema. Agora, foi o último posto de hoje, o do Marruás, que é o único que tem lá, teve 2 bicos com problema. Além das multas administrativas, ao decorrer da fiscalização, foi verificado o agente, né, o fiscalizador da ANP, e nós também, os policiais, identificamos algumas probabilidades da prática da lei de abuso do poder econômico e do crime contra a ordem econômica, além do crime do Código de Defesa do Consumidor. Esse abuso de poder, ela pode, tanto multa de 1 salário, 5 salários, 10 salários, até 100 salários. E é uma multa bem severa, até o fechamento do posto. Além disso, tem o crime, né, de ajuste de preços, que a gente verificou indícios, que também pode chegar de 2 a 5 anos, e também os crimes do CDC. Eu quero aqui salientar à população que o inquérito vai continuar, vamos ouvir os donos dos postos. Aqui a gente trabalha para a sociedade, trabalha para o povo tauaense, e também não queremos prejudicar, em nenhuma hipótese, os empresários dos postos de gasolina, porque é o que eu falei, as bombas elas sofrem problemas. Aqui nunca teve esse tipo de fiscalização, foi a primeira acho que na história, então eles vão se ajustar, alguns já estão se ajustando. Eu espero muito que, se houver esse ajuste de preço, principalmente nos postos considerados bandeira branca, que é para vender a gasolina pelo menos a 20 centavos, a 15, mais barato, que eles comecem a se ajustar. Não só, aqui a gente fez para a sociedade, que uma pessoa que tem um salário mínimo, ele perder aí R$100 a mais num abastecimento, é muita coisa. Então eu espero fortemente que os donos de postos, eles conversem, deixem o livre comércio, deixe aí a concorrência ficar como deve ser. Okay? Teria cartel em Tauá, doutor Danilo? A gente está investigando, Eurico. Ainda são só indícios, não posso afirmar nada. Assim como eu disse que nós vamos chamar todos os donos de postos, né, para conversar, para prestar depoimento, para depois sim a gente tentar definir uma possível conduta nesse crime que é tão sério. Doutor Danilo, a população de Itauá e dos Inhamuns nunca ouviram falar em fiscalização desse porte. O senhor citou aí que começou com o abastecimento por parte de um policial. O senhor poderia explicar melhor? Explico sim. O policial militar estava de folga, ele estava passando por Tauá, ele abasteceu o carro dele particular, e ele estava, acho que, se eu não me engano, a 1/4 do tanque dele, e pela quantidade de abastecida, ele teria que subir muito mais. Daí ele estranhou, na hora ele pediu o teste, na hora lá, ele deu certo, porém ele também estranhou como foi feito o teste. Inclusive, em alguns postos tivemos bastante problema nesse galão, até um posto foi apreendido, este galão de auferição de 20 litros, e ele veio para a delegacia. Aqui na delegacia foi instaurado um inquérito baseado nesse fato, e a partir daí que nós iniciamos essa solicitação, tanto para Fortaleza, que foi pontualmente autorizado, quanto para a ANP. Portanto, significa dizer de que essa operação não estava programada, ela começou depois dessa denúncia. Com certeza. A operação ela desencadeou após essa denúncia, e para que não fosse uma operação direcionada apenas em um posto só, e também pela ânsia da sociedade, de Itauá, da vontade do povo, que sempre reclamava das questões da quantidade, da qualidade da bomba, eu decidi fazer uma operação em todos os postos de gasolina da cidade. Doutor, é prematuro afirmar que existe um cartel dos postos de combustível de Itauá? Com certeza, Fabiano, é bem prematuro. Eu acredito que
vai ter alguma explicação em relação a isso. Quando a gente começar a ouvir os donos de postos, que são pessoas bem-quistas na sociedade, que são empresários que têm a honra inabalada, eu tenho certeza que eles vão conseguir explicar da melhor forma possível o que está acontecendo. Aproveitar para, em nome da população de Itauá, que nunca havia visto uma mobilização desse tamanho, parabenizar a Polícia Civil por essa preocupação, esse zelo com a defesa da economia popular. Eu que agradeço o apoio. A gente recebeu bastante apoio, não só dos donos de postos, foram muito amáveis com a gente, eles entenderam o que estava acontecendo, foram bastante solícitos, acolheram a Polícia Civil e o agente da ANP até como uma forma de aprendizado, por ser uma cidade do interior, a ANP nunca tinha vindo aqui, então eles aceitaram, gostaram e vão se adequar. Tenho certeza que os postos eles vão se adequar para atender cada vez melhor a população. Ele foi bastante claro. Quando a reportagem do Passando Geral em Inhamuns fez a primeira pergunta, se existia cartel em Itauá, ele afirmou categoricamente de que há indícios de que tem. Ainda vai ouvir, você ouviu atentamente, você que está acompanhando o nosso programa, ouviu atentamente o que o delegado disse. Vai ainda ouvir todos os donos de postos aqui de Itauá. Só sabemos o seguinte, que a grande maioria dos postos visitados até agora, a grande maioria apresentaram problemas de ordem técnica, bicos, né, que ele citou aí o nome bico, em cada dessas bombas. Teve posto aí que todas as bombas foram detectadas problema, inclusive lá do Marroás, posto lá do distrito de Marroás. Ou seja, são problemas que podem ser resolvidos logo de imediato, só chamar alguns técnicos para manutenção. E todo aparelho passa por manutenção. Só sei que o problema existe, né, desta falta, deste controle com relação à gasolina, o combustível que é destinado a toda a população do município de Itauá. Pois bem, quando ele fala com relação a este problema na bomba, no bico, digamos que você coloca ali 1 litro, dá 1000 ml, né? Pois bem, aí de repente só tem 900 ml. Esse aí é um dos problemas causados por bico de bombas aqui em Itauá. Esta averiguação estava precisando, porque tem muita gente aí com o peito todo aberto aqui em Itauá. Nunca teve, na realidade. Foi bem feliz também o delegado, e o nosso companheiro que lá estava, o Zé, que nunca teve essa fiscalização, porque a população merece uma satisfação. Isso aí foi uma satisfação para a sociedade civil do município de Itauá. Em relação a cartel ou não, só sei que aqui rezam a mesma cartilha. Aqui rezam a mesma cartilha. Quando está o preço é X aqui. X aqui, X ali, X acolá. Então, o mesmo preço é uma verdadeira, uma cartilha que rezam aqui no nosso município. Cá outro posto em Itauá, ali na BR-020, a gente já explicou, mas só ratificando, tem um posto lá que vende um preço, aí o outro reza menor. Ali uma disputa deles dois. Nesses mesmos postos, aqui no centro de Itauá, é o mesmo preço dos demais. Então, dá para você fazer aí uma ideia e uma avaliação.